Continuamos com o protagonista ativando sua habilidade de cultivo, enquanto lia a página da habilidade de cura que tinha pego do jovem Liao no vídeo passado. Aqui ele descobriu que realmente aquela habilidade da família Liao era um dos fragmentos da técnica Xuan Qin, porém infelizmente ela ainda estava incompleta. Só com aquele pedaço ele já era capaz de curar a doença de seu tio e várias doenças problemáticas também, e mesmo os ferimentos internos de seu corpo tinham sido curados em 10%. Enquanto ele meditava, repentinamente sua esposa levantou assustada por ter tido um pesadelo com a péssima experiência recente. Claramente, ele tentou acalmar ela em seguida, dizendo que ela não precisava ficar com medo pois eles já estavam em casa. No entanto, com lágrimas em seus olhos, ela se perguntava o motivo da sua irmã ter traído ela, já que ela tinha confiado tanto naquela cascavel, e se perguntou também o que ela queria realmente. O MC então revela que já tinha pesquisado o motivo dessa traição, e descobriu que ela estava querendo usar a Divina Dama para poder atender aos caprichos do jovem Liao, e por fim conseguir o novo projeto de carvão da família Liao. Quando a bela senhorita ouviu isso, a dor dela só aumentou ainda mais, já que somente por causa de um projeto, sua irmã acabou traindo ela e fazendo com que ela quase passasse pela pior experiência da vida de uma pessoa. Mas o Sigma de respeito mais uma vez agiu, e disse que queria ter certeza de devolver toda essa dor e sofrimento que eles fizeram sua esposa passar. E já que eles estavam atrás do projeto de carvão, ele não deixaria que eles ficassem com aquilo. A seguir, vemos que Jiang tinha ido falar com o jovem Liao novamente, e ele perguntava o motivo de ele ter ido procurar por ele, já que ele tinha entregue a técnica da arte marcial de sua família, como tinha prometido anteriormente. Logo o MC então responde que tinha voltado para fazer um acordo com ele. Até onde ele sabia, o lobo venenoso sempre gostava de mergulhar suas facas e dardos em veneno, e se ele não estava errado, ainda existia alguns resquícios de veneno no corpo dele, portanto isso poderia ter alguns efeitos nas raízes de seus filhos futuramente, isso se ele não fosse curado, claro. Impressionado por Jiang saber disso, ele pergunta se realmente tinha uma maneira de curá-lo desses efeitos colaterais, e o protagonista responde dizendo que iria curá-lo, porém em troca gostaria do novo projeto de carvão que ele estava desenvolvendo, e tinha mais uma pequena coisa que ele precisava que o jovem Liao fizesse por ele também. Sem muitas opções, o jovem acabou aceitando a cooperar o mais rápido possível com o protagonista, dizendo que quanto mais rápido ele curasse ele, mais rápido ele teria o projeto de carvão que ele tanto queria. Seguido disso, vemos que o jovem Jiang tinha conseguido exatamente o que ele estava querendo, e agora ele era proprietário do projeto de carvão que seu tio e seu primo tanto queriam. Claramente o tio dele acabou ficando revoltado com a vida, quando viu que Jiang Beishen não só não tinha sido destruído, como também tinha pego o projeto que eles tanto gostariam. As escórias da sociedade então disseram que não sabiam como isso tinha acontecido, até porque eles definitivamente mandaram a Divina Dama e o protagonista para a família Liao, porém não faziam ideia do que aconteceu depois, já que eles não conseguiram mais falar com o jovem Liao. Se há uma coisa que eu sempre ouvi falar, é de que se você quer que algo seja bem feito, você mesmo deve fazer. Claramente que essa regra nem sempre se aplica, mas nesse caso especificamente se aplicou, e o tio do MC decidiu ir atrás dele, para tentar pegar o que Jiang tinha ganho recentemente. Não demorou muito e vemos que a escória tinha ido até o protagonista, e logo ele pergunta o que um velho acabado como ele tinha ido fazer ali. Falando no velho, ele perguntava como que Jiang tinha coragem de se fazer de bobo, já que tinha feito seu tio ser preso e ainda por cima tinha mandado alguém para espancar ele. Ao ouvir isso, ele pergunta se seu tio tinha ido até ele então para acertar as contas com ele, e o velho responde que já que ele era seu sobrinho, ele não poderia deixar ele de fora do gancho. Eu também não entendi muito bem essa tradução, mas vamos continuar. O objetivo do Rei das Escórias na verdade era fazer com que Jiang devolvesse a companhia para ele. Como ele sabia do projeto de carvão que ele tinha ganho recentemente, ele imaginava que o MC não tinha experiência suficiente para poder gerenciar a companhia em si, portanto era melhor que ele devolvesse ela para o Velho das Escórias, fazendo assim com que ele se tornasse o diretor administrativo e ter o direito de todas as ações da empresa, enquanto o protagonista ganharia apenas alguns créditos por ter ganho o projeto, e o velho daria a ele alguns lucros somente futuramente. Porém, logo que ele terminou de dizer suas baboseiras, ele foi acertado em cheio por um ovo, e vemos os antigos funcionários dele completamente revoltados com seu antigo chefe, e o velho jurou que iria demitir todos quando recuperasse a presidência. No entanto, ele acabou sendo ameaçado de todas as formas e teve que correr para não acontecer nada pior com ele, já que as pessoas estavam fartas de serem enganadas por ele. Depois de um tempo, ele finalmente conseguiu se esconder dos perseguidores, porém ele foi encontrado pelos seguranças do jovem Liao, que queria vê-lo imediatamente. Falando nele, o jovem estava aproveitando os momentos e disse ao seu tio que queria encontrá-lo já fazia um tempo e pediu para que ele se sentasse. Em seguida, o Velho das Escórias perguntou o motivo de lhe ter dado o novo projeto de carvão para o jovem protagonista, já que o combinado era entregar para ele. O estrume de antes então, que levou uma surra, responde que ele não era o tipo de pessoa que quebrava as promessas que fazia. Além disso, ele não tinha conseguido a pessoa que eles enviaram para ele, e também levou uma bela surra do Jiang. Ele apanhou tanto que desistiu e entregou o projeto de carvão para o nosso protagonista, deixando o velho de antes completamente surpreso pelo poder que o MC possuía atualmente. Reunido com as escórias, o filho dele falava que o projeto do jovem Liao era ótimo, possivelmente se referindo a um novo projeto talvez.
Porém, o dinheiro que era necessário para iniciar ele era muito alto, mais especificamente 500 milhões, além de também ter o fato de que esse projeto estava relacionado com energia nuclear e parecia ser muito arriscado. O velho dos estrumes então responde dizendo que a parte do dinheiro eles simplesmente poderiam pegar um empréstimo com o banco, e se eles pagassem por aquele projeto, eles finalmente poderiam facilmente ser o centro das atenções. Nos pensamentos dele, ele pensava que o projeto de carvão do Jian Beishen seria completamente arruinado, já que não fazia sentido para ele carvão ser melhor do que energia nuclear. O filho da mosca então finalmente concordou com o que seu pai disse, já que o MC tinha enganado eles 3 vezes, portanto estava na hora de revidar. Se possível, ele faria com que a vida de Jian Beishen virasse de cabeça para baixo, portanto ele iria juntar um dinheiro e pegar emprestado também. Falando em juntar dinheiro, ele logo foi pedir para sua atual esposa, dizendo para que eles vendessem as joias que ele tinha comprado para ela recentemente. Um tempo depois, vemos um anúncio de TV onde o Rei dos Gados estava anunciando o seu novo projeto, dizendo que se tudo desse certo, ele seria o rei da nova indústria de energia e combustível, na tentativa de convencer as pessoas a investirem em sua empresa. O MC apenas observava com atenção o show todo, juntamente com o ancião He, e não demorou para que ele pedisse pela ajuda do ancião novamente, mas ele apenas teria que fazer o que o protagonista dissesse quando a hora chegasse. Alguns dias depois, o jovem Liao disse para o velho das moscas que a pessoa mais rica da cidade tinha ido falar com ele, dizendo que ele queria retirar seu investimento do projeto de Jian e gostaria de investir no projeto dele de energia nuclear. Em seguida, ele já foi ao encontro do ancião He, dizendo que ele estava honrado em ter a presença dele ali, porém o ancião disse que um aperto de mãos não era necessário, já que ele não gostava de ter contato com moscas, quer dizer, com as pessoas, e ele já tinha lido os detalhes do projeto deles também. Vemos então o protagonista nos bastidores, dizendo tudo o que o ancião deveria dizer naquele momento, e ele disse que o projeto deles era muito bom, portanto estava disposto a investir 1 bilhão. No entanto, existia um pré-requisito para que isso acontecesse, e o tio dos gados disse que faria qualquer coisa, perguntando em seguida o que o ancião gostaria. O MC então pede para o ancião dizer a eles que se eles fossem capazes de produzir 3 vezes mais em 3 dias a capacidade de uma única unidade, ele faria um investimento imediatamente. Claramente, isso acabou fazendo com que os outros funcionários ficassem em dúvida, além de que isso era muito perigoso também. No entanto, o velho das escórias disse para o jovem Liao, que parecia mais com o filho dele, que ele se calasse, e 3 dias seria o bastante, decidindo assim entrar em contato com sua empresa agora mesmo para conseguir os resultados que o ancião rei esperava. Realmente o rei das moscas fez o que tinha prometido, e entrou em contato pouco tempo depois com uma de suas funcionárias, e ele logo pediu para que eles aumentassem a produção de energia em 3 vezes mais do que o atual, e mostrasse para eles. Porém ela tentou avisar que isso não seria possível, pois era muito perigoso, e ao ouvir isso, o ancião então pediu para que eles deixassem o investimento de lado, e que ele iria se retirar. Isso fez com que o tio do MC ficasse desesperado, e ordenasse imediatamente que ela seguisse suas ordens, do contrário, ela iria perder o emprego rapidamente. Assim sendo, ela decidiu seguir as ordens dele, e ordenou aos funcionários do local para que eles aumentassem a produção 3 vezes mais. Pouco tempo depois disso, um dos funcionários percebeu que a fusão nuclear estava saindo de controle, e assim que ela ordenou que eles desligassem tudo, uma explosão aconteceu no local. Isso fez com que eles ficassem na dúvida do motivo disso ter acontecido, e o velho pensava que era apenas uma falha no sinal, porém a força da explosão foi tão grande que fez os vidros do local se quebrarem. Quando ele finalmente percebeu o que tinha acontecido, começou a entrar em desespero, e não somente ele, mas o seu filho também, e a explosão vinha exatamente da produção de energia nuclear deles. O ancião, revoltado com o projeto perigoso que eles tinham, disse que ele não deveria assumir um trabalho difícil se ele não era capaz de fazer isso. Portanto, se ele não tinha capacidade, não era para ele fazer promessas vazias como a que ele fazia, além de odiar pessoas como ele que querem apenas lucros, e disse também para que ele sequer lembrasse que um dia o ancião esteve ali. Como estava tudo acabado, a escória tinha até mesmo esquecido de como ficar em pé, e acabou de ficar de joelhos se lamentando por ter perdido tudo por um único erro dele. No anúncio na TV agora, era anunciada uma tragédia que aconteceu na produção de energia nuclear. Nesse momento, vemos a família Mosca em uma pequena casa, caindo aos pedaços já, pedindo dinheiro emprestado para todos os seus parentes, porém nenhum deles aceitou ajudá-los. A cascavel traidora que só pensava em dinheiro dizia chorando que não gostava de viver em um lugar como aquele, e nem mesmo seu esposo gostaria de estar ali. Porém, como o banco tinha tomado sua casa e todos os seus bens de valores que eles possuíam, além do dinheiro também, eles não tinham como fazer nada a respeito disso. O filho da mosca então pergunta se o pai dele teve algum sucesso em pedir dinheiro para seus parentes, porém ficou mais do que claro que nenhum deles quiseram ajudar. Finalmente a sucuri envenenada prestou para alguma coisa, e disse que tinha uma pessoa que eles ainda não tinham tentado pedir dinheiro emprestado, e era justamente o cara que ele mais temia na Terra, nosso querido protagonista Jian Beishen. Enquanto o MC assistiu o ancião dar um discurso para a polícia em rede nacional sobre a explosão que aconteceu recentemente, a secretária dele dizia que o tio dele tinha ido com algumas pessoas querendo falar com ele. Como ele estava com uma dívida de centenas de milhões, ele provavelmente tinha ido até o protagonista na tentativa de conseguir um dinheiro emprestado, e perguntou se deveria enviar alguém para mandar eles embora. Porém o Sigma disse que não precisava fazer isso.
já que estava planejando isso há muito tempo, aguardando pelo dia que seu tio iria pedir dinheiro para ele, decidindo acabar com as forças deles pessoalmente. Logo que ele foi ver seu tio, perguntou o que ele tinha ido fazer ali, além de que não seria apropriado se as pessoas o vissem daquela maneira. A Score então disse que tinha acabado de descobrir que sua nora teve a ousadia de enganar sua própria irmã mais velha, dizendo que a levou até ele somente para se desculpar pelo ocorrido. O protagonista então pergunta como que eles planejavam consertar isso. Além disso, ele não aceitaria um simples pedido de desculpas verbal, portanto, acreditava que ela merecia ser punida pelo que ela tinha feito. Isso fez com que todas as moscas do local ficassem sem reação após esse comentário do jovem Jan, e nos pensamentos do velho já deu pra ver que ele pensava que seria fácil demais enganar o protagonista, mas claramente ele se enganou. Falando nele, Jan pergunta o que tinha acontecido, e se eles não tinham ido ali para reparar as coisas, a não ser que eles realmente estivessem ali somente para enganá-lo. E logo então o pai da mosca ordena a seu filho que ele ensinasse uma boa lição para sua esposa. E preparem-se para ver uma cena que finalmente estava na hora de ter acontecido. Recomendo inclusive que peguem uma pipoca para ver essa cascavel recebendo uma bela punição. Nesse momento ela acaba recebendo um belo tapa em sua face, de seu próprio marido. Depois disso, ela perguntou como ele teve coragem de bater nela de verdade, já que o combinado entre eles era apenas ele fingir que tinha batido nela. Porém, quanto mais ela falava, mais ela apanhava, e ele dizia pra ela que ela merecia tudo aquilo por causa dos erros que ela tinha cometido. Revoltada com ele, ela o chamou de bastardo não utilizável, já que ele teve coragem de bater em sua própria esposa somente para conseguir dinheiro emprestado, e que também estava errado em ter casado com ele. Além disso, se ela soubesse a forma que ele agiria agora, no passado, ela jamais deveria ter terminado com Jan Ben-Shen, e assim ela nunca passaria por uma situação como essa. Esse comentário dela fez com que ele perdesse completamente a paciência e finalizasse a garota ali mesmo, mas ainda deixou com vida, claro. Sem contar que ele também disse a ela que agora que seu ex era dono de uma empresa multibilionária, ele sequer gostaria de ter alguma coisa com ela. E vemos a mosca completamente esmagada por alguém de sua própria espécie, completamente nocauteada no chão. Quando o tio pergunta se Jan estava satisfeito com a punição que ela recebeu, ele responde que não estava mais irritado, portanto eles poderiam ir embora. Porém, como o pai das moscas se recusou a sair inicialmente, o MC perguntou se ainda tinha algo que ele gostaria de se desculpar, mas ele respondeu que não. Na verdade, eles estavam enfrentando muita dificuldade financeira recentemente, portanto eles gostariam de pedir um pouco de dinheiro emprestado para ele. No entanto, Jan mencionou que se lembrou de 5 anos atrás, quando seu pai estava seriamente doente, e ele também tinha pedido dinheiro emprestado para seu tio, e pergunta se seu tio se lembrava do que ele tinha dito para ele exatamente 5 anos atrás quando seu pai faleceu. Como o cara estava com amnésia, ele repetiu exatamente as mesmas palavras que seu tio disse a ele, dizendo que em vez de dar dinheiro para um perdedor como ele, seria melhor criar mais alguns cachorros. Isso fez com que o rei das escórias ficasse completamente de joelhos perante nosso sigma de respeito, assumindo que estava errado e implorava pelo perdão dele, já que se ele não os ajudasse, infelizmente eles estariam completamente acabados, ou felizmente na verdade. Jan diz ao seu tio que ainda possuía alguns ressentimentos em seu coração, porém como ele viu que seu tio estava bem velho, ele não poderia deixá-lo naquela situação. Assim sendo, ele propôs uma nova solução para ele. Basicamente, seu tio precisaria aprender a latir como um cachorro e latir algumas vezes para Jan. Assim, o protagonista iria criá-lo como um cachorro de verdade. Naturalmente, ele estaria disposto a pagar pelo cachorro que ele teria, e pergunta o que seu tio achava disso. Mas para ele, Jan Ben-Shen estava passando dos limites, e eu acho que o orgulho dele é grande demais para fazer algo assim. No entanto, o filho da mosca sequer pensou 2 vezes, e logo começou a ficar de joelhos e a latir como um cachorro realmente, como nosso protagonista tinha pedido. Como seu cunhado latiu direitinho, ele não estava mais irritado com ele, portanto poderia ir junto com sua secretária para poder pegar o dinheiro. Porém, aquele dinheiro só poderia ser usado por ele. Sendo assim, se ele descobrisse que o dinheiro tinha sido usado por seu pai, ele definitivamente iria pegá-lo de volta. E ele disse que jamais iria deixar que seu pai tocasse em uma moeda daquele dinheiro. Quando o tio do MC viu seu filho indo sozinho falar com a secretária, ele acabou ofendendo ele, dizendo que cuidou de seu filho por todos aqueles anos e ainda assim de nada adiantou. Porém, o filho dele respondeu que durante todo aquele tempo, eles estavam gritando e sendo espancados como ratos de rua, e estava cansado de todo aquele sofrimento, além de ter passado todos aqueles dias sem uma única moeda no bolso. Assim sendo, se não fosse pelo seu pai, ele jamais estaria naquela situação. Portanto, ele não reconhecia mais como pai, e quem tivesse dinheiro seria o pai dele, ou seja, o protagonista. Falando nele, ele perguntou para seu tio se ele não iria aprender a latir que nem um cachorro, e já que isso não iria acontecer, ele simplesmente deveria sair dali, já que ele não era bem-vindo em sua empresa. O tio então disse que até mesmo se curvou perante ele, pedindo para que o MC não maltratasse tanto assim, e se ele apenas desse o dinheiro para ele, ele simplesmente iria ir embora na hora. Já que seu tio não queria aprender a latir, John pensou em um outro meio de fazer com que seu tio ganhasse uma pequena quantia em dinheiro. Como no passado ele colaborou com o grupo Glory para poder trair o pai de John, ele disse para seu tio que se ele dissesse quem eram as pessoas que ele tinha colaborado no passado, ele poderia dar a ele o dinheiro. Mas é claro que ele começou a disfarçar, dizendo que ele jamais poderia trair seu pai, e não conhecia ninguém do grupo Glory também. Porém, nos pensamentos dele, vemos que era completamente o oposto do que ele tinha dito.
até porque um homem tinha avisado para ele no início que se ele revelasse quem ele era, provavelmente algo de muito ruim aconteceria com ele. Como seu tio se recusou inicialmente a dizer alguma coisa, o MC simplesmente decidiu se retirar, porém ele logo começou a contar tudo o que sabia, dizendo que era um cara chamado Xu Wenhui, e ele era amigo do pai dele na escola. No entanto, alguns anos depois ele simplesmente desapareceu e nunca mais foi visto. Ao ouvir o nome da pessoa que traiu seu pai, a ira tomou conta de Jian novamente, e seu tio tentava conseguir ainda o dinheiro que ele tinha prometido anteriormente. Logo ele tira um cartão que possuía 200 mil de crédito, e pelo visto ainda não era o bastante para seu tio. Jian então disse que já que seu tio não aprendeu a latir e apenas deu uma pequena parte de uma informação, ele estava dando o suficiente apenas pela informação dele. Em seguida, o tio dele começou a latir como um cachorro, como tinha feito seu filho anteriormente, mas de acordo com o protagonista, agora era tarde demais para ele fazer isso. Sem contar que ele já tinha um cachorro, que era o filho dele, portanto não precisava de mais um, e agora seu tio deveria ir embora. Isso fez com que ele ficasse completamente revoltado com a atitude de Jian, dizendo que até mesmo tinha se curvado a nível de um cachorro e aprendido a latir, mas ainda assim a única coisa que ele tinha conseguido eram míseros 200 mil. Depois disso, ele foi carregado pelos guardas, dizendo que Jian estava ganhando muito dinheiro e não custava nada ele fazer um pequeno favor ao seu velho tio. Em seguida, ele acabou recebendo um belo par de algemas como presente, e a bela policial de antes aparece dando voz de prisão a ele. O motivo era que ele era suspeito de forçar sua equipe a operar a usina de energia violando as leis e causando uma explosão, na qual resultou casualidades significantes, mas ele dizia que isso era impossível, já que ele tinha dito para a polícia que eles operaram a usina nuclear sem a permissão dele. Porém, o protagonista disse que naquela manhã, ele viu o ancião He mostrando evidências da gravação dele para a polícia. Ele era o único responsável pela explosão na usina nuclear. Como seu tio tinha comentado sobre a vingança contra o protagonista recentemente, ele disse que jamais o Rei das Moscas conseguiria isso, até porque passaria o resto de sua vida na prisão. Alguns dias depois, vemos o soldado principal do protagonista indo entregar uns documentos para seu general, e logo ele estava de joelhos em sua frente dizendo que a investigação sobre o cara que ele buscava tinha sido concluída com sucesso. 5 anos atrás ele recebeu uma grande quantia de dinheiro em sua conta, se referindo à pessoa que seu tio tinha dito anteriormente. Assim sendo, ele começou a trabalhar com o tio do MC para vender o pai dele, e agora ele usava o nome falso de Mao Wenilan, e ele atualmente estava em Jiannan, e continua no comando de vários negócios do Glory Group. Ao olhar mais precisamente as evidências e também a foto da escória que tinha traído seu pai no passado, ele se lembrou que aquela pessoa era a mesma que tinha mandado alguns capangas darem uma bela surra no nosso protagonista, além de ter sido ele também que ordenou que eles o jogassem no mar para virar comida de peixe. Depois disso, ele disse para seu soldado que fosse com ele depois do banquete de celebração para Jiannan, e ele jurou que iria acabar pessoalmente com a vida de Xu Wenhui e erradicar todas as pessoas que não valiam nada por trás dele também. Nesse momento, vemos a Divina Dama recebendo uma bronca de sua mãe, onde a Cascavel estava dizendo para sua filha exigir que o MC passasse as ações do grupo Jiang para o nome dela, mas pelo visto ela não queria fazer isso, já que ele ajudou e muito anteriormente, inclusive salvou a vida de seu pai também. Porém, a sucuri envenenada ingrata começou a dizer besteiras atrás de besteiras, dizendo que ele iria trair ela com a secretária que ele tinha. No entanto, ela dizia que Jiang e Zhang Miao não tinham esse tipo de relacionamento. Por falar nele, logo ele chega para buscar sua esposa para o banquete de celebração. A tia, que era afiliada do carinha com o tridente que pega fogo, disse que tinha algumas coisas para discutir com ele, e ele perguntou o que ela gostaria. Logo ela então diz o que gostaria que ele fizesse, e sua filha disse para que ela não fosse tão gananciosa assim. Claramente ele acabou fingindo estar surpreso com a atitude da sogra tóxica que ele tinha, mas deixou que ela continuasse falando as baboseiras a respeito do que ele deveria fazer com sua empresa. Porém, dessa vez a velha acabou passando dos limites, e disse que se ele não quisesse passar suas ações para o nome de sua esposa, era para ele se divorciar dela imediatamente. Isso fez com que a Divina Dama finalmente tomasse uma atitude e respondesse por si mesmo, e ela disse que definitivamente jamais iria se divorciar dele, independente se ele tivesse dinheiro ou não. Portanto, a jiboia da sua mãe deveria parar de pensar somente nisso. Isso sim acabou fazendo com que ele ficasse relativamente surpreso com a atitude de sua esposa, pois não pensava que ela iria agir daquela maneira, ainda mais indo contra a mãe dela, e logo ela o puxou para fora dali, para que assim eles fossem ao banquete de celebração. De acordo com a Cascavel envenenada, ela estava fazendo isso somente pelo bem de sua filha, e um dia ela ainda iria se arrepender de agir daquela maneira. Ele então comenta que o que a mãe dela disse até que fazia sim sentido, já que eles eram casados e era hora de ele passar suas ações para sua esposa, mas ela disse que não queria e queria ganhar o dinheiro dela por ela mesma. Ao ouvir isso, ele disse para ela pensar nisso como se fosse uma forma de ajudar seu marido então. Portanto, ele gostaria de pedir encarecidamente a sua esposa querida que pudesse tomar conta disso tudo e o ajudasse de agora em diante. E ela, envergonhada com a atitude dele, acabou dizendo que iria relutantemente aceitar a oferta de seu marido. Na abertura do banquete de celebração, ele anunciou que sua esposa agora seria responsável por administrar os negócios de sua empresa. Porém, pouco tempo depois ele viu sua secretária chamando, dizendo que o ancião rei gostaria de vê-lo, pois disse que tinha algo muito importante para discutir com ele. Logo ele foi ao encontro do ancião perguntando o que ele gostaria dele. Enquanto ele conversava com seu amigo, a Divina Dama começou a procurar pelo protagonista, já
que estava pretendendo chamar ele para uma dança, até que finalmente ela viu onde ele estava, e vemos que uma outra pessoa estava de olho nela discretamente. O ancião disse que realmente precisava da ajuda dele com algo muito importante dessa vez. Aquela garota era uma amiga, a filha de um deus da fortuna, Feng Kashen, do grupo Jian Shen, da cidade de Jiangnan, e o nome dela era Feng Shen Shen. Nome estranho. Ela comentou que as pessoas que a protegeram anteriormente mal conseguiram sobreviver por muito tempo, portanto ela pediu para que eles enviassem alguém para protegê-los, e se o protagonista pudesse ajudá-los a ficar em segurança, o grupo dela iria recompensá-lo com uma enorme quantia em dinheiro. Quando o MC percebeu a presença de um ser suspeito se aproximando da garota, ele ordenou que seu soldado agisse imediatamente, e assim ele o fez, protegendo a garota de ser deletada da história naquele momento. Além disso, com muita facilidade ele conseguiu fazer com que o cara de antes fosse completamente apagado, mas para surpresa dele, um outro deles acabou pegando sua esposa como um método de segurança e disse que se ele quisesse que sua esposa permanecesse com vida, ele deveria apagar a garota em sua frente imediatamente. Além disso, ele contaria somente até 3, e se ele não tomasse uma atitude, ele iria dar adeus à sua querida esposa. Antes que a contagem pudesse terminar, ele acabou tomando uma atitude e disse para a senhorita Feng que isso era uma emergência, portanto era para ela cooperar com ele. Logo ela pergunta o que ele tinha achado do pedido dela, e ele acabou dando um beijo na bela senhorita dizendo que aceitava o pedido. Caso você não se lembre do pedido que ela fez para ele, foi para que ele chamasse alguns caras do exército para proteger ela e o pai dela. Essa ação dele acabou deixando todos ali completamente surpresos. Enquanto o bandido ficava revoltado por ele ter beijado a garota, ao invés de ter feito o que ele tinha pedido, o soldado do protagonista aproveitou a oportunidade para poder libertar a divina dama, e finalmente conseguiu apagar o segundo capanga também. Logo que ele foi ver como sua esposa estava, ele acabou recebendo um belo de um tapa, que sinceramente me deixou surpreso por ele não ter sido nocauteado, já que pareceu que foi bem forte. Ele disse para a divina dama que precisou agir daquela maneira, pois não tinha outra forma de distrair o bandido para poder salvar ela, e ainda disse que não tinha nada entre ela e ele, portanto pedia por favor para que ela não ficasse brava. A deusa então decidiu se retirar, e quando ele pergunta onde ela iria, ela responde educadamente seu marido, dizendo que não era da conta dele. Quando o soldado dele perguntou se ele deveria tentar persuadir sua esposa, ele responde que não seria necessário e poderia deixá-la ir, mas ainda assim pediu para que ele enviasse algumas pessoas para que a seguisse discretamente. Além disso, como tinha acontecido um grande acidente no banquete de celebração, alguém teria que acalmar os convidados e se desculpar pelo incidente. Jian então pediu para que seu soldado preparasse um jato particular dele imediatamente após o evento, e estava na hora de eles irem para Jiangnan acertar as contas com o cara que traiu o pai do MC. Temos então o corte para o aeroporto, e ele perguntava para seu soldado como estava indo o pedido de investigação de Feng Shen Shen, que é a garota que tinha sido beijada recentemente por ele. O soldado então responde que todas as tentativas de deletar a garota estavam conectadas com o grupo Glory, e eles estavam tentando controlar as forças policiais nos distritos de Jiangnan, e um outro grupo estava competindo com eles também, chamado Jin Shen, porém o grupo Glory não estava nem perto desse grupo quando se tratava de negócios, por isso eles começaram a usar técnicas como apagar as pessoas contra seus adversários. A ambição do protagonista só aumentou ainda mais, e ele jurou que faria com que a escória que traiu seu pai se tornasse o inutilizável de Jiangnan, assim todos poderiam pisar nele. De repente eles começaram a ouvir uma grande aglomeração de pessoas, e vemos algumas pessoas preparando o local para uma grande ídolo pelo visto. Porém, em certo momento, enquanto eles preparavam as escadarias, uma fanática maluca acabou empurrando o senhor de idade das escadas, fazendo com que o pobre coitado caísse imediatamente. A fanboy, escória da sociedade sem coração nenhum, disse para os outros seres que, sinceramente, eu não consigo nem achar palavras para descrever eles, para que eles tirassem o velho do caminho, pois estava atrapalhando. Cara, na moral, como eu gostaria de ver essa garota apanhando muito mais do que a ex do protagonista apanhou, velho. Isso seria música para os meus olhos. Antes que eles pudessem tirar o senhor do caminho, o protagonista aparece rapidamente dizendo para eles não se mexerem, e ele foi ao resgate do nobre senhor que estava caído nas escadas há um tempo. A Naja, Cascavel Suprema, a garota que merece apanhar tanto até o Joey virar do avesso, perguntou se eles já tinham parado de conversar, já que a sem noção da ídolo dela estava prestes a chegar ali, fanboy nojenta. O protagonista então responde que aquela área pertencia somente ao aeroporto, e pergunta quando que se tornou dela por acaso para ela chegar lá e tomar de conta. Além disso, ele perguntou se ela estava cega dos ouvidos, já que sequer tentou ajudar o senhor que estava caído no chão há um tempo já. Para complementar ainda mais, ele disse que eles idolatravam insetos e moscas que eram tão desrespeitosos quanto eles, já que sequer eles respeitavam as pessoas mais velhas. A supremacia dos insetos então disse que ele não tinha o direito de falar sobre sua ídolo, e os fanboys nojentos acabaram ficando revoltados com a vida, concordando com o que a escória tinha dito anteriormente, além de dizerem para ele se desculpar e retirar o que ele disse. Porém, ele perguntou o que aconteceria se ele não fizesse isso, e ela ordenou que um de seus gados fosse até o MC para ensinar uma lição a ele. No entanto, a mosca sequer aguentou o único chute do soldado do protagonista, e já foi arremessado para longe. De acordo com os estrumes de gado, esse jovem era faixa preta no clube de Taekwondo, e ainda assim foi atingido
facilmente. A Naja Suprema começou a dizer que iria chamar todos os fãs do Clube das Toxicidades para poder ir atrás do protagonista, além de publicar coisas ruins sobre ele na internet também. Ao dizer isso, ele pergunta se eles não tinham medo do que poderia acontecer quando a ídolo deles descobrisse a forma que eles agiam, mas a Cascavel disse que não, até porque de acordo com ela, a ídolo deles apoiava completamente as ações de seus fãs. Isso fez com que o protagonista decidisse tomar uma atitude a respeito disso, já que eles tinham se tornado tão valentões e violentos somente por causa da aprovação e suporte dela. Ele ordenou a Zhao Kun, que era seu soldado, para que ele contatasse os escritórios parceiros de cultura deles e dissesse para eles banirem completamente a popstar que eles tanto admiravam, e assim seu soldado seguiu suas ordens. A Cascavel de antes começou a dizer que ele não era ninguém, para pensar que era capaz de fazer alguma coisa para prejudicar a ídolo dela, mas ele apenas ignorou isso tudo e foi falar com o senhor novamente, que dizia para ele ignorar aquelas pessoas, já que ele poderia acabar passando por maus bocados por causa deles. Porém, o MC disse para o senhor não se preocupar, e que ele logo iria ver que o que ele tinha dito realmente iria acontecer. A Medusa acabou recebendo uma ligação em seu telefone, e rapidamente a expressão dela mudou completamente ao ouvir que sua ídolo tinha sido banida, e o show dela também tinha sido cancelado ali, além de que todos os álbuns dela também tinham sido deletados das prateleiras. Só então, o ser tóxico que poluía completamente o ar no local em que ela estava, percebeu que o protagonista tinha dito anteriormente era verdade, e não apenas um mero blefe da parte dele. Logo ela se recompõe e diz que os ídolos não deveriam pagar pelos erros de seus fãs, pedindo por favor para que o protagonista não banisse ela. No entanto, ele a considerou claramente culpada, até porque se ela não tinha habilidades para controlar seus fãs, não tinha necessidade alguma de ser uma ídolo. Assim sendo, era melhor que ela fosse banida, já que esse é o melhor fim que ela poderia ter. Ela começou a atuar perfeitamente, se fingindo de pobre inocente, achando que era uma pobre garotinha que tinha cometido um engano. A jiboia tóxica estava pensando que iria conseguir alguma coisa se fazendo de pobre coitada na frente do nosso Sigma, mas ela simplesmente se enganou completamente. Além disso, eu acho que o protagonista não desejava mal algum para essa garota, até porque a cara feia dela já era punição suficiente para que ela tivesse pesadelo todos os dias. Ao ver que ele ignorou completamente a coisa feia, ela começou a culpar o gado dela de antes, dizendo que isso tudo era culpa dele, além de que eles fizeram algo com ela que realmente não tinha acontecido. Isso fez com que ele ficasse completamente revoltado, dizendo que chamaria seus companheiros de luta para ensinar uma boa lição ao protagonista e ao seu soldado. Seguido disso, Jian tinha levado o senhor a um local mais calmo e percebeu que o pulso dele estava indicando um ataque cardíaco. Sem demoras, ele pediu para Zhao que desse a ele algumas agulhas de acupuntura, e logo ele começou o tratamento do velho, que rapidamente acordou após uma agulhada na testa. O velho, impressionado por ter sido salvo pelo protagonista mais uma vez, o agradeceu pelos seus feitos e perguntou onde ele tinha aprendido tais habilidades de cura, mas ele disse que tinha aprendido uma coisa ou outra de medicina chinesa, portanto ele ainda não estava fora de perigo. Quando ele estava prestes a aplicar mais algumas agulhas para poder melhorar o estado do senhor, uma garota aparece repentinamente, dizendo para que o protagonista parasse exatamente onde ele estava. Além disso, ela perguntou como ele teve coragem de enganar o avô dela, dizendo que chamaria a polícia para Jian. Porém, o velho disse que ela tinha entendido errado, e que aquele jovem na verdade tinha salvo sua vida 2 vezes, portanto, era para ela se desculpar com o protagonista pela forma rude que ela agiu anteriormente, mas ela se recusou a se desculpar com a fraude que vendia falsa medicina, de acordo com ela. Isso fez com que o velho ficasse indignado com a atitude de sua neta, mas o MC disse para ele não se preocupar com isso, já que eles realmente tinham que sair dali em breve de qualquer maneira. A garota então comentou que ele era muito esperto para uma mera fraude e disse para que ele saísse logo dali, e isso fez com que o velho tivesse mais um ataque cardíaco por causa de seu estresse. Em seguida, vemos que o protagonista estava a caminho da casa de Feng Shenshen, e o soldado comentou que seus soldados estavam posicionados no subúrbio, esperando para encontrar com eles e o grupo Feng para a missão de proteção, mas o que eles não esperavam era que o carro deles seria rapidamente encurralado por alguns faixa preta em Taekwondo. E vemos o garotinho de antes, o fanboy, que foi lançado para longe com apenas um chute, mostrando para seu veterano quem era que tinha dado uma surra nele. De acordo com o superior dele, ele iria ensinar uma boa lição para as pessoas que fizeram aquilo com seu aluno. E logo a escória de antes começou a provocar o protagonista, o chamando de jovem heróico que tinha feito a coisa certa, perguntando em seguida se ele era tão corajoso agora para sair do carro e lutar, já que todos os irmãos de luta dele estavam ali. Jian, ao ouvir isso, disse que se eles se apressassem e fugissem dali imediatamente, poderia ser que não fosse tarde demais para eles. Porém, o jovem duvidou disso e perguntou o que ele quis dizer com aquilo, além de estar falando um monte de besteiras por estar com medo. Porém, não demorou muito para que os caminhões do exército chegassem em seguida, fechando completamente os carros dos faixa preta. Um dos soldados acaba comentando que eles eram muito corajosos, e o outro perguntou como eles se atreviam a atacar alguém do exército. Portanto, pediu para que eles mostrassem o quanto eles eram bons primeiro, e já que eles queriam tanto lutar, os soldados perguntavam se poderiam acompanhá-los nessa luta, fazendo com que eles entrassem em completo desespero logo em seguida. Depois do exército chegar para poder ajudar seu general, eles acabaram ensinando uma lição para os caras do Taekwondo, e ainda assim disseram que os jovens sequer eram fortes o bastante para eles pelo menos se aquecerem. No entanto, aparentemente isso estava prestes a mudar, e vemos que quando o jovem mestre deles finalmente decidiu sair do veículo para ajudar seus companheiros
companheiros, isso fez com que as escórias ficassem esperançosos de que agora eles venceriam aquela luta. Esse mestre na verdade tinha um talento nato para artes marciais, e ele rapidamente começou a lutar contra os caras do exército. O protagonista, ao ver um rapaz tão jovem, porém ainda assim tão habilidoso nas artes do cultivo, ficou impressionado, até porque isso era raro de se ver. Enquanto isso, o jovem continuou a ensinar uma lição nos caras do exército, pensando que eles sequer eram capazes de resistir a um único ataque dele. Inclusive, até mesmo as escórias estavam completamente empolgados ao verem aquela cena, mas essa felicidade estava prestes a acabar em breve. Quando o jovem mestre disse o que faria com os soldados do nosso general, vemos que eles estavam prestes a passar por maus bocados. Assim que ele partiu para o ataque para poder finalizar um dos soldados, o protagonista aparece roubando a cena e pergunta se ele possuía força interna, até porque ele conhecia um pouco sobre isso, portanto não tinha como ele esconder algo assim. Porém, para a tristeza do mestre das artes marciais, com apenas um tapa em sua face, o protagonista foi capaz de acabar com ele, fazendo assim com que ele fosse arremessado para longe como se fosse nada. Isso deixou os gados e as escórias de antes surpresos com a força que Jian possuía, e ele ordenou aos seus soldados para que eles se levantassem, até porque não tinha permitido que eles se fingissem de mortos. O general acaba revelando que tinha dito aos seus soldados que eles não poderiam usar a energia interna, que era a habilidade que o jovem mestre possuía em pessoas comuns. Porém, como o mestre não era uma pessoa comum, eles tinham total permissão para fazerem o que bem entenderem. Pelo visto, eles só estavam esperando o general falar isso, para poder de fato usar sua energia interna. E um deles acabou comentando que se eles não usassem essa energia depois de praticá-la, eles acabavam ficando muito irritados. Depois disso, eles foram tirar satisfação com o jovem mestre, já que ele tinha dito recentemente que queria fazer algumas coisas não muito boas com os soldados, e ele rapidamente começou a pedir por perdão, até porque não queria ser completamente deletado da história, porém não teve para onde correr e ele finalmente recebeu a recompensa por seus atos recentes. Nesse momento temos um corte para a mansão da família Fen, e vemos que Jian e seus soldados tinham ido até lá. Ele então pediu desculpas pelo atraso, dizendo que tinham encontrado um imprevisto no caminho. Depois disso, ele foi apresentado ao pai da bela senhorita que recebeu um beijo anteriormente. O pai da garota estava feliz em conhecer o homem que a salvou há pouco tempo atrás, e estava admirado com as habilidades do protagonista, mesmo ele ainda sendo tão jovem. Inicialmente vemos que os guardas da família não estavam nada contentes com o protagonista e seus soldados para protegê-los, e disseram também que eles não eram nada mais do que músculos, e os caras que queriam apagar a garota eram profissionais no assunto de deletar as pessoas da história. De acordo com os guardas, somente o ranking mais alto da Associação de Artes Marciais da Aliança das Artes Marciais tinha habilidade suficiente para aceitar aquele trabalho. Vemos então que esse cara, Wan Shiwai, tinha uma queda pela filha do figurão, e disse que aqueles soldados não estavam prontos para protegê-la, por isso era melhor que ele a protegesse pessoalmente. A jovem senhorita então se desculpa com o protagonista pelos comentários maldosos dos caras de antes, e como o pai dela tinha oferecido uma porcentagem da empresa como pagamento, eles provavelmente não querem que o protagonista ficasse com uma parte também, e por esse motivo eles estavam sendo rudes com ele. Além disso, a senhorita também disse que ela iria assegurar que não deixaria que a visita do MC até ali fosse completamente desperdiçada. Logo ela fez um anúncio para todos ali ouvirem em alto e claro tom, dizendo que foi o protagonista e seu soldado particular que tinham salvo ela dos caras maus anteriormente. Sendo assim, ela acreditava firmemente que eles eram sim capazes de protegê-la. Isso fez com que as minhas suspeitas de antes sobre esse cara se confirmassem ainda mais depois disso, já que ele estava revoltado com o Jian por ele ter beijado a jovem senhorita na frente de todos. Mas logo ela tentou se explicar, dizendo que o protagonista não teve muita opção além de fazer aquilo, já que era uma situação delicada e de emergência também. O pai da garota, ao ouvir aquilo, disse que era completamente grato ao MC por ele ter salvo a sua filha. Porém, dessa vez as pessoas que ele iria lidar não seriam como os que ele tinha encontrado anteriormente. Sendo assim, eles estavam com medo de que ele não fosse capaz de lidar com isso. E quando ele estava prestes a dizer que seria melhor que Jian não os protegesse, a garota tentou convencer seu pai de que eles eram realmente fortes para o trabalho. O gado rejeitado de antes deu uma ideia para o ancião Fen, dizendo para que ele deixasse o protagonista lutar contra ele, e se ele perdesse, era para ele e todos os soldados dele saírem dali imediatamente, e se por algum motivo Jian rejeitasse a luta, era para ele ficar de joelhos perante todos eles e batesse no seu próprio rosto como punição 50 vezes, e depois de bater em si mesmo, era para ele pegar todos os soldados e sair dali imediatamente. A jovem senhorita, já irritada com a situação, disse que não precisava que aquela escória se metesse em seus assuntos particulares, mas ele disse que esse problema era entre homens, sendo assim ela não deveria se envolver, a não ser que Jian admitisse que ele mesmo não era um homem. O Sr. Fen disse que tinha medo que ele pudesse ferir o protagonista de verdade, já que ele tinha cultivado a energia interna. No entanto, o gado disse que por respeito ao Sr. Fen, ele deixaria o protagonista ir embora, mas somente se ele admitisse que não era capaz de fazer o trabalho. Mas como a MC não foge de um belo desafio, ele aceitou a oferta de Shuai em lutar contra ele. Isso deixou a bela senhorita e o pai dela surpresos por Jian ter aceito o desafio, já que Shuai era o número 1 da Associação de Artes Marciais e pessoas comuns não seriam capazes de vencer uma pessoa que cultivou a energia interna. Porém,
Porém, Jian disse que a condição que Shuai tinha imposto para ele e seus soldados também serviria para seu adversário. Portanto, se Jian ganhasse a luta, a escória pegaria seus cães e iria embora rapidamente. Acreditando que iria ganhar de qualquer forma, Shuai acabou aceitando o desafio do protagonista, mas disse para ele parar de sonhar, já que não tinha como ele perder para alguém como Jian. Como não tinha como o ancião fazer mais nada a respeito disso, ele simplesmente deixou que eles lutassem entre si. Porém, mencionou que era melhor que eles fossem para trás da casa, para poderem dar início nessa luta. Quando eles estavam de frente um para o outro, o protagonista disse que era melhor o gado de antes ir com tudo que ele tinha, e pelo visto ele se preparou para ir com tudo mesmo. Mas pela cara do protagonista, ele estava apenas entediado vendo aquele show todo sem necessidade alguma. Já nos pensamentos de Shuai, ele iria acabar com o protagonista na frente de todos ali e humilhá-lo completamente. Mas para a tristeza da escória, assim que ele foi para cima do protagonista desferindo seu golpe mais poderoso, Jian o parou apenas com uma de suas mãos, deixando todos ali surpresos com as habilidades do general, já que aquele golpe de antes deveria ser capaz de acabar com ele facilmente. O MC então disse que aquela técnica do jovem era realmente muito poderosa. No entanto, o que ela tinha de poderosa, ela tinha de inútil. Além disso, agora era a vez dele retribuir o favor de antes, e se preparou para acabar com a jovem escória da sociedade. Mas infelizmente, com apenas um soco, o garotinho foi lançado para longe, como se fosse a coisa mais leve do mundo. Isso fez com que a bela senhorita de antes pensasse que definitivamente Jian era capaz de conseguir protegê-la, e os outros membros da Associação de Artes Marciais comentavam entre si que Shuai era o melhor entre eles, mas ainda assim foi derrotado tão facilmente. Depois disso, o protagonista perguntou se isso era provas o suficiente de que ele era mais adequado para o trabalho, e um dos membros da Associação de Artes Marciais disse que eles iriam se retirar daquele trabalho, por não serem capazes de cumprir o necessário anteriormente. Como a associação tinha perdido, só restaram a Aliança das Artes Marciais, e eles achavam que eram mais poderosos do que a associação em si. Eles tinham certeza de que assim que seu mestre chegasse, ele ensinaria uma lição ao protagonista, e de acordo com eles, o mestre deles não era tão fraco como Shuai. Logo depois de eles terem dito sobre seu mestre, ele acabou chegando em seguida, porém com um de seus braços machucado, e para variar, era justamente o jovem promissor de antes que perdeu para Jian com apenas um golpe. Mas pelo visto ele não estava ali para brincar, e mencionou que seus alunos disseram a ele que tinha alguém querendo roubar seu trabalho, de proteger a bela senhorita. Um dos jovens da aliança começou a apontar para o cara que estava querendo roubar o trabalho deles, porém quando ele viu quem era o cara que estava querendo ficar com o trabalho em si, eu acho que ele mudou completamente de ideia. Um dos seus alunos disse para que o mestre ensinasse uma boa lição para Jian, e para ele ensinar ao protagonista também o porquê das flores serem vermelhas, porém quem acabou apanhando em seguida foi justamente seu aluno, e ele disse que mostraria o porquê das flores serem vermelhas para ele primeiramente. Depois disso, o jovem mestre pediu desculpas para Jian em nome de seus alunos, além de dizer que eles provavelmente estavam cegos, isso por não enxergarem a grandiosidade deles se comparado a todos os outros ali. Além disso, somente Jian e seus soldados eram capazes para esse trabalho, e nem mesmo tinha como ele e seus alunos se compararem a eles. Como ele não teria chance alguma de lutar contra o protagonista, ele rapidamente decidiu se retirar com seus capangas. Chocados com tudo aquilo, algumas pessoas ainda não acreditavam que nem mesmo a aliança ousou ir contra o MC. Portanto, como Jian agora tinha provado que era mais do que adequado para o trabalho, ele acreditava que ninguém mais ali tinha algo contra isso, sem falar que o pai dela ainda daria uma porcentagem da empresa deles para Jian, quando o serviço estivesse concluído. Mas infelizmente sempre tem que ter uma escória para atrapalhar, e algumas moscas começaram a querer ter palavra, dizendo que mesmo que ele fosse capaz de protegê-los, dar parte da empresa para ele seria demais. Esses e outros comentários também fizeram com que a bela senhorita quase dissesse algo muito feio de ser dito. Como o ancião estava cansado daqueles comentários, disse que aquilo já era o bastante, sem contar que o que levaram eles até onde eles estão atualmente foi justamente a confiança, não julgando as pessoas baseado no que elas faziam. Portanto, se ele prometeu 10% de suas ações, assim que Jian completasse o serviço, ele daria os 10% que tinha prometido, e perguntou em seguida se sua vida e a vida de todos ali não valiam isso. Ainda acrescentou também dizendo que o valor do pagamento era definitivo, e não havia razões para nenhuma outra negociação. O velho então confiou ao Jian e seus soldados a segurança de todos ali, e como o Sr. Feng confiava tanto no protagonista, ele jurou que iria garantir que todos ali ficassem seguros. Um dos soldados então comenta com o comandante Zhao, dizendo que aquela porcentagem não era nada se comparada com o que eles já tinham no território ocidental, e perguntou o porquê de eles estarem passando por aquela humilhação, e o motivo do general ter que aceitar aquela comissão de proteger os velhos. Após ouvir isso, o comandante Zhao então disse que aquela comissão era apenas circunstancial, e o general desejava usar aquilo como desculpa para lidar com seu inimigo, Xu Wenhui, do grupo Glory. E depois de ouvirem a explicação de seu comandante, eles ficaram empolgados novamente para poder lutar contra os caras que estavam atrás da bela senhorita. Zhao então disse aos seus soldados para fazerem silêncio e não causarem mais problemas desnecessários para o general. O protagonista então perguntou o porquê de eles estarem parados, e perguntou também se eles tinham ficado enferrujados depois de alguns anos parados sem praticar. E rapidamente eles começaram a se preparar juntamente com o comandante Zhao para protegerem seus
clientes. Quando Zhao viu que a esposa do protagonista continuava sem atender as ligações dele, perguntou se estava tudo bem mesmo. Jian respondeu que a teoria dele estava certa, e provavelmente ele só iria conseguir realmente acalmar ela mais tarde. Portanto, era para Zhao descobrir o paradeiro de sua esposa e falasse para ele assim que ele descobrisse. Por falar na esposa dele, vemos a Divina Dama que tinha ficado revoltada com o protagonista, triste dessa vez. De acordo com ela, nos últimos dias Jian tinha feito dezenas de ligações para ela, mas ainda assim ela rejeitava todas as ligações e parou de fazer isso ultimamente. Depois disso, ela começou a pensar que não tinha significância alguma no coração dele, e não era nada mais do que esposa dele apenas por nome. E ela tava esperando o que mais? O cara ligou pra ela tantas e tantas vezes e ela só recusava as ligações e esnobava ele. E agora tá com esse drama todo? Sem comentários. Eu acho que ela queria que ele tivesse alguma bola de cristal pra prever o futuro e ver o que ela queria que ele fizesse. Depois desse drama todo da Divina Dama, vemos que algumas pessoas importantes iriam iniciar uma reunião muito em breve, e a Bela Dama iria participar disso também. Originalmente ela tinha ido até Jiannan apenas para encontrar seus colegas de escola e conversar com eles sobre os velhos tempos, mas nunca tinha imaginado que seria forçada a trabalhar como vice-presidente. Vemos então uma provável cena do passado, onde ela acabou encontrando com uma amiga do colégio que dizia ter um favor a pedir para ela. O favor em si era para que a Divina Dama ajudasse a companhia de seu marido, já que tinha ouvido falar que ela gerava muito bem os negócios da família dela, e o marido dela daria o cargo de vice-presidente para a Divina Dama. Os comentários dos funcionários ali não eram dos mais agradáveis, além de estar rolando o boato na empresa de que a Divina Dama roubou a chance da garota ruiva de antes se tornar vice-presidente da empresa. E mesmo que a Bela Dama estivesse ouvindo tudo, eles se recusavam a falar mais baixo, somente para provocar ela ainda mais. Já na sala de reuniões, vemos o chefe do local dizendo que eles precisavam garantir que um de seus produtos fossem listados na primeira página de um site famoso, o que faria com que eles arrecadassem uma boa quantia em dinheiro. Portanto, o que eles precisavam fazer agora era encontrar uma maneira de fazer com que o novo produto deles, o colete de ar, ficasse na primeira página do site. Porém, pela expressão das pessoas ali, isso não seria uma tarefa muito fácil. Alguns funcionários então mencionou que eles já tinham tentado de tudo, mas ainda assim não tinham conseguido entrar em contato com os responsáveis pelo site. E outro funcionário sugeriu que eles colocassem o produto deles em um site de terceira categoria ao invés disso. Mas o chefe disse que contratou eles justamente por estar esperando que eles fossem capazes de fazer com que a marca deles se tornasse uma das melhores marcas do país. Apesar de ser um pouco difícil conseguir isso, ele ainda acreditava que se eles trabalhassem muito, eles certamente poderiam alcançar o sucesso. Em seguida, a Divina Dama propôs que eles não anunciassem o produto deles na primeira página, já que estava com receio de que os clientes não ficassem convencidos de comprar um produto tão luxuoso. Isso fez com que o chefe perguntasse o porquê de ela ser tão ignorante, e explicou que aquele era o mesmo colete de ar que uma outra empresa famosa tinha, portanto não fazia sentido as pessoas não comprarem seu produto. O diferencial, na verdade, era que era muito mais barato do que o da empresa rival deles, então bastava que eles conseguissem colocar o produto na primeira página desse site famoso. Depois de ouvir a determinação do chefe da empresa e ver que ele não iria ceder facilmente, ela perguntou qual seria a margem de lucro que eles dariam para a empresa dona do site, mas ele disse que seria a média padrão de sempre, e pela relação dos funcionários já deu para ver que isso iria dar muito ruim, já que eles não aceitariam colocar o produto deles no site, a menos que a comissão fosse bem alta. Ao ver que seus funcionários estavam cochichando sobre o assunto, ele não gostou nada disso, e disse para que eles dissessem a todos ali o que eles estavam realmente pensando. A mulher ruiva, que parecia ser bem tóxica, disse que o chefe estava certo, e que isso poderia realmente ser algo bom, se executado pela pessoa com habilidades boas o bastante para finalizar o serviço. Depois disso, ele perguntou quem ela pensava que era capaz o suficiente para fazer esse serviço, e ela mencionou que a pessoa ideal com certeza seria a vice-presidente atual da empresa. Como a esposa dele tinha mencionado que a Bela Dama gerenciava uma famosa marca de lingerie, ela parecia ser muito capaz para o serviço. Portanto, era viável que eles deixassem aquele trabalho altamente importante justamente para a Divina Dama lidar. Um comentário à parte, algo me diz que essa mulher não vale nada. Os funcionários acabaram concordando com a Cascavel anteriormente, sobre a Divina Dama ficar encarregada do serviço. Ainda assim, a bela senhorita tentou conversar sobre essa decisão importante, porém o presidente, pelo visto, não queria saber de desculpas e perguntou se ela não era tão competente como todos diziam. Além disso, a Sucuri envenenada perguntou se ela era o tipo de pessoa que ganhava dinheiro somente pelas conexões que ela tinha, ao invés de ter um verdadeiro potencial para isso realmente. Como isso ainda não foi o suficiente, a medusa mal amada acabou provocando ainda mais a Divina Dama, com frases que não tinha necessidade alguma de serem ditas. Porém, ela disse para Cascavel que não precisava de ouvir as provocações dela, e que ela iria estar no comando daquele projeto em colaboração com a empresa que eles queriam fazer parceria. No dia seguinte, naturalmente ela foi até a sede da empresa que eles queriam fazer a parceria em si, e se apresentou como supervisora do produto de uma marca secreta. Quando ela marcou hora para poder falar com eles, disseram para ela que ela poderia falar com o chefe deles naquele mesmo dia, pelo horário da manhã. As atendentes disseram que o chefe delas ainda não tinha chego, e ela apenas disse que iria esperar por ele. Depois disso, uma das atendentes acabou perguntando para outra se a garota realmente pretendia esperar ali, e a loira apenas
apenas disse para ela deixar esperando, já que o chefe delas não iria de qualquer maneira. Algumas horas já tinham se passado, e estava na hora do almoço das funcionárias, e por falar em almoço, a Divina Dama tinha feito um pedido anteriormente para que elas pudessem fazer sua refeição, e vemos que as garotas ficaram revoltadas com ela, isso porque a Bela Dama já estava ali há um bom tempo e ainda pediu comida via delivery, para não ter que sair dali até falar com o chefe delas. Ao perceber que as garotas estavam tramando alguma coisa, a Bela Dama disse que tinha feito pedidos extras na hora de pedir a comida, e ofereceu sua parte que estava sobrando para as garotas poderem comer. Era para as garotas verem isso como um presente da jovem senhorita, e elas aceitaram com respeito, como ela tinha dito. Logo depois desse ato generoso da parte dela, ela acabou conquistando as recepcionistas, e elas finalmente decidiram chamar o chefe delas, chamado Guan, até porque não era legal deixar ela esperando, já que ela era uma boa pessoa. Assim que elas ligaram para seu chefe, ele perguntou o que poderia fazer por suas queridas funcionárias, mas pela outra face dele já deu para ver que esse cara vai causar alguns problemas ainda. Quando as garotas falaram sobre a garota que estava esperando, tentando falar com ele, ele pediu para que elas deixassem ela subir, já que foi elas quem tinham pedido. Porém, assim que elas desligaram o telefone, deu para perceber que ele sequer queria falar com alguém da empresa secundária, que é a empresa que a Divina Dama estava representando. Inclusive, ele não acreditou que a garota foi capaz de convencer as recepcionistas a entrarem em contato com ele, mas ainda assim, ele apenas disse para si mesmo que arranjaria uma boa desculpa para recusar a parceria. Assim que a Divina Dama entra na sala do chefe, ele perguntou o que ela gostaria rapidamente, pois não tinha muito tempo sobrando. Logo ela começou a dizer o que gostaria sobre a parceria deles e coisas relacionadas a isso também. Claramente, ao olhar para uma jovem tão linda, ele acabou ficando encantado com a beleza da Divina Dama em sua frente. Pensando que era muito raro encontrar uma garota como ela, as intenções desse cara não eram as melhores. Ele acabou bolando um plano para poder conseguir ficar com a Bela Dama. Ele disse que não queria ouvir sobre aquelas coisas ali, e ela começou a pensar que ele não daria uma chance para ela falar sobre a proposta que ela tinha consigo. Mas ele disse em seguida que ouviu que ela tinha esperado por muito tempo. Sendo assim, eles poderiam simplesmente ir a um restaurante e ela poderia levar o tempo que precisasse para poder explicar o plano de negócios dela, e ela acabou aceitando. Nesse momento, ambos já estavam no restaurante, e ela ofereceu o arquivo do projeto para que ele desse uma olhada melhor. No entanto, ele ignorou tudo que ela disse anteriormente, e perguntou como ela poderia começar a trabalhar assim sem antes pelo menos tomar alguma bebida. Porém, ela recusou gentilmente a oferta, dizendo que não era boa em consumo de álcool. Ele deu a desculpa que ela poderia aprender a beber se não soubesse, e ele pessoalmente iria ensiná-la a fazer isso. Porém, ela ainda insistiu em recusar, dizendo que estava ali apenas para falar sobre trabalho com ele, e realmente não queria beber nada que tivesse álcool. Cansado de ouvir as desculpas dela, ele a forçou a beber a taça de vinho que tinha consigo, dizendo que era exatamente essa reação dela que fazia ela ser tão entediante. O que me deixou na dúvida na verdade é que como foi que uma pessoa simplesmente conseguiu forçar ela a beber uma taça inteira de vinho. Às vezes manhwas e animes me assustam com a facilidade que é enganar essas garotas fictícias, ou pelo menos boa parte delas. Enquanto o ser inutilizável fazia com que a Divina Dama bebesse toda a taça de vinho, o sigma de respeito apareceu no fundo. Sem pensar duas vezes, ele agarrou a escória da sociedade, pegou um belo prato de macarrão e fez com que o ser desprezível de antes comesse forçadamente aquela refeição. Nos pensamentos da Divina Dama, ela pensava que ele tinha ido encontrar com ela. Afinal de contas, ela pensava que ele sequer se importava mais com ela, mas ainda assim estava na dúvida de como ele sabia que ela estava ali. Em seguida, ele lançou a escória para longe, se desfazendo de um ser que não teria utilidades para ele por enquanto. Depois disso, ele começou a brigar com a Bela Dama, perguntando como ela ousava sair para beber com alguém, se ela sequer tinha uma pessoa para poder acompanhar ela nisso, já que ela era fraca demais para bebidas. Mas ela perguntou como ele sabia que ela estava ali e se ele estava a seguindo. Mas antes que ele pudesse explicar alguma coisa para ela, vamos ter uma visão do passado agora, do que aconteceu até ele ter encontrado com ela realmente. Como ele tinha sido contratado para proteger a jovem senhorita Feng, eles tinham encontrado todos os espiões que estavam na família, passando informações para os caras que queriam deletar eles da história. Em seguida, vemos um funcionário dizendo que o grupo das Forças Armadas estavam ali procurando por Jian Bei-shen, e vemos que esse parecia ser uma pessoa de muita importância pelo visto. Assim que eles avistaram um ao outro, vemos que eles na verdade eram bons amigos esse tempo todo. O cara das Forças Armadas disse que estava preocupado caso o protagonista não tivesse pessoal suficiente para ajudá-lo com seus objetivos, e por isso levou algumas pessoas caso ele precisasse de mais ajuda. Mas como aquele era um assunto pessoal, ele não queria fazer disso um assunto muito importante, porém não imaginava que o jovem ao seu lado estaria em alerta também. E após isso, eles decidiram sair para beber um pouco, e o amigo do general recomendou um restaurante para que eles fossem comer algo, e quando eles estavam passando, Jian ouviu uma voz familiar e deu uma parada ali para observar melhor quem era, encontrando assim com sua querida esposa finalmente. A escória humana então perguntou quem eram eles, para eles terem ousado causar problemas para o restaurante, mas o MC disse que ela era a mulher dele e não permitiria que ninguém a forçasse a beber vinho. Mas de acordo com o inseto, nem mesmo ele sendo o marido dela dava permissão para ele causar problemas no restaurante que eles estavam, e deu a desculpa de que eles estavam apenas socializando no trabalho. Mas isso acabou fazendo com que Jian ficasse ainda mais revoltado com esse estrume de moscas, e a situação só piorou
piorou quando a escória disse que eles não tinham nada a ver com aquele assunto. Em seguida, Jan disse que era uma pessoa civilizada também, por isso não seria violento com ele e faria com que a jovem mosca se divertisse muito. Começou a arrastar ele para uma sala com mais privacidade, enquanto a Divina Dama perguntava para onde ele estava levando o estrume. Porém, a porta foi fechada bem na face dela, não permitindo assim que ela avançasse para ver o que aconteceria a seguir. Assim que eles entram na sala, Bei-Shen jogou o inseto no chão, como um ser descartável que ele realmente é. Agora, a escória começou a se preocupar com o que estava prestes a acontecer com ele, e perguntou o que o protagonista estava pretendendo fazer também. Porém, o MC ordenou que a garçonete pegasse todos os vinhos tintos e garrafas de outras bebidas que eles tivessem no hotel, e faria com que aquele cavalheiro em sua frente tivesse toda a socialização que ele pudesse aguentar. Após isso, ele pediu emprestado todo o pessoal do velho Lin, que era o amigo do protagonista que ele tinha reencontrado há pouco tempo. Mas o velho Lin disse que aquele era trabalho dele, e ordenou que seus soldados segurassem um resto de inseto para ele. Achando que a posição empresarial dele mudaria alguma coisa, ele começou a dizer que era dono de uma empresa famosa, e eles não poderiam fazer isso com ele, mas isso era apenas o que ele pensava. Rapidamente vemos eles colocando um tipo de funil para que o jovem pudesse apreciar a socialização da melhor maneira possível, e logo depois disso, o protagonista começou a ajudar o jovem a socializar, já que era isso que ele estava fazendo com sua querida esposa. Mas a brincadeira acabou indo um pouco longe demais, e até mesmo um amigo do MC entrou na vibe junto, ajudando ainda mais o inseto a sair fora de órbita. Após ensinar uma lição para ele, Jan disse que todas as bebidas usadas seriam pagas por ele, e o amigo do protagonista estava chateado com tudo aquilo por já ter acabado. E como não tinha mais bebidas, me pareceu que ele estava fazendo o estrume comer o wasabi, que é bem ardido por sinal. E depois disso tudo, ele simplesmente pegou sua divina dama, a colocou em seus ombros e decidiu se retirar do local para que eles fossem embora. E Lin disse para que todos se calassem, já que quando casais discutiam, eles resolviam suas diferenças da melhor maneira possível, que por sinal eu não posso falar aqui. A história continua com Jan carregando sua querida esposa nos ombros, depois de ter livrado ela de um grande problema, mas ainda assim, ela dizia que se ele não a soltasse, ela iria se divorciar dele, e após colocá-la no chão, ele acabou dando uma bronca nela, dizendo que primeiro ela desaparecia e não respondia a nenhuma de suas chamadas, e então aparece bebendo vinho com outro cara completamente desconhecido, e depois de finalmente se encontrarem, a primeira coisa que saiu da boca dela foi justamente que queria se divorciar. Isso fez com que ela acabasse realmente deixando o nosso protagonista irritado com ela, mas a única resposta dela foi de que ninguém tinha dito para ele beijar outra garota, já que ele era marido dela. Enquanto ela estava com suas mãos na face dele, ela comenta que nem mesmo ela tinha beijado ele ainda, e veio outra pessoa e fez isso antes dela, e pela glória suprema, ela finalmente beijou o MC. Os outros que estavam com eles apenas estavam observando tudo de camarote, comendo um lanchinho ainda por cima, até que o amigo do MC comenta que as mulheres antigamente eram como mulheres normais, mas hoje em dia, elas são realmente como lobos e tigres. No caminho de volta para casa, o amigo do general comenta que tinha uma coisa que ele ainda não tinha entendido, e Jan disse para que ele falasse o que estava em seus pensamentos, dizendo também que já sabia que Lin não tinha ido até ele simplesmente para que eles pudessem almoçar. De acordo com ele, todas as autoridades máximas já possuíam a informação de que Jan estava em Jiannan, e diversas famílias poderosas também receberam novidades sobre ele. Além disso, todos eles pediram para o amigo do MC apresentá-los a ele, e ele estava pensando se Jan estaria disposto a aceitar esse humilde convite. Como resposta, ele disse que não gostava muito desse negócio todo de fama, e o amigo dele então disse que foi eles quem convidaram Jan para a casa deles, e não tinha problema algum em ir até lá pelo menos para conhecê-los. De acordo com ele, a família Feng é uma das mais fortes famílias em Jiannan, e com o objetivo de receber o protagonista, eles reservaram um restaurante inteiro para isso. Depois disso, Jan acabou aceitando o convite de seu amigo, dizendo que abriria uma exceção dessa vez, mas isso não se repetiria, e aparentemente o encontro no restaurante seria no dia seguinte, na parte da tarde. Depois disso, temos um corte para uma cena completamente diferente, onde eu não preciso descrever o que possa estar acontecendo aqui, até que o protagonista e seu comandante chegaram para atrapalhar eles, mas aparentemente ignoraram completamente o que viram antes e simplesmente viraram as costas para uma situação como aquela. O jovem estressado então disse para que eles não contassem nada do que viram ali para ninguém, ou algo de muito ruim poderia acontecer com eles, mas como o cara era pequeno demais, pelo visto Jan e o comandante não conseguiram ver ninguém ali, já fazendo o cara de antes ficar ainda mais irritado com essa atitude deles. E para piorar ainda mais a situação, vemos a Cascavel que empurrou o senhor da escada anteriormente, e pelo visto era esse cara que era o ídolo que eles estavam esperando no aeroporto. Para piorar ainda mais a situação, a Sukuri Viúva Negra ainda inventou uma história dizendo que Jan tinha feito algo que nunca sequer teve chance de acontecer. Claramente, isso fez com que o pequeno ídolo decidisse punir nosso protagonista, e não demorou muito para que ele chamasse os guardas para poderem ensinar uma lição aos jovens, e ainda disse para os guardas para tirarem as mãos de Jan como punição também. O protagonista
Jonathan então pergunta se a escória da sociedade sabia a punição por ofensa de causar danos a uma pessoa intencionalmente, mas de acordo com ele, as leis se aplicavam apenas a pessoas comuns, e não a ele. Como se isso não fosse o suficiente, descobrimos que o jovem era da família Fen, mencionada anteriormente pelo amigo do protagonista, e de acordo com ele, a família dele convidou um grande general do exército com um grande poder, e por fim, ele deu a ordem definitiva para que eles atacassem o protagonista. Enquanto os caras atacavam, Jan simplesmente disse para seu comandante para que ele lidasse com eles, mas que pegasse leve também, e rapidamente ele seguiu as ordens de seu general, mas pelo visto não deu para se divertirem por muito tempo, já que ele acabou com todos ali com apenas um chute. Isso deixou o gado de antes com sua cascavel surpresos, e logo após eles estavam implorando para que Zhao não batesse nele, pedindo também para que ele se tornasse seu guarda-costas e daria o dobro do preço que Jan pagava a ele, mas ele simplesmente disse que agradecia pelo convite. No entanto, como ele não tinha dito nada mais além disso, o cara já estava se trancando todo, perguntando então se ele aceitava sua proposta, mas pela reação de Zhao já deu para ver que com certeza não, e por fim ele começou a bater no tampinha como se não houvesse amanhã, ensinando uma lição para ele que pelo visto ele nunca mais vai esquecer em sua vida, e aparentemente ele aprendeu a lição e também a nunca mais mexer com quem não conhecia. Depois disso, temos um corte para a cena do restaurante, onde o diretor Lin, que era amigo de Jan, tinha ido até o restaurante onde um encontro tinha sido marcado com a família Fen. Os pais da escória de antes perguntavam educadamente onde estava o general, que não estava com ele. Como resposta, Lin disse que precisou voltar por um tempo, pois um assunto apareceu repentinamente. Porém, o antigo chefe dele já tinha chegado no local e perguntou se eles não tinham encontrado com ele ainda, mas aparentemente, por enquanto nenhum deles o viu chegar. De repente, o segurança apareceu dizendo que o estrume de gado tinha sido espancado por alguém. Enquanto o ser descartável era carregado para fora, ele contou para a mamãe o que tinha acontecido com ele, e mesmo a Cascavel sabendo das atrocidades de seu filho, ela ainda disse que iria enviar algumas pessoas para poder apagar os caras que fizeram isso com ele. E um detalhe à parte, a garota careca ali no fundo é a Sukuri que empurrou o senhor da escada. Como punição a ela, eles simplesmente cortaram o cabelo da jiboia, apesar de que jiboia não tem cabelo, ou seja, combinou perfeitamente com ela. A medusa tóxica então disse para os seguranças irem atrás dos caras que fizeram isso com seu filho, e eu acho que ela merecia no mínimo o mesmo destino que o filho dela teve, mas esse sou apenas eu pensando alto demais. Mas para a tristeza dela e do filhote de toxicidade, o pai da família disse para eles não agirem de maneira alguma, até porque a prioridade daquele dia era receber os convidados VIPs deles. Sendo assim, qualquer outra coisa não teria importância alguma, e enquanto a família Fen conseguir administrar uma boa amizade com um líder, seria muito fácil encontrar alguém para se vingar disso por eles. Quando o pai da família voltou ao escritório de Lin, ele perguntou se ele já tinha entrado em contato com o protagonista, e perguntou onde ele estava também, dizendo que enviariam alguém para poder buscá-lo, mas pelo visto não tinha necessidade alguma de mandar alguém para isso, já que ele estava justamente no telefone com o Jan agora há pouco e descobriu que ele na verdade já tinha ido embora. Surpreso com isso, o pai da família perguntou o porquê de ele ter ido embora, e Lin disse que aparentemente o filho dele tinha muita coragem, dizendo em seguida que ele teve a coragem de ameaçar Jan, dizendo que iria fazer algumas coisas bem ruins com o VIP, e só então o pai da escória se deu conta de que na verdade a pessoa que seu filho tinha mencionado antes era justamente o convidado VIP que eles estavam esperando esse tempo todo. Lin apenas confirmou a suspeita do chefe da família, e disse que trabalhou muito para conseguir que ele se encontrasse com Jan Li, mas o pessoal dele não era capaz de reconhecer o protagonista. Além de terem o tratado à base de socos e chutes, eles ofenderam profundamente o general, então era para ele mesmo cuidar disso tudo. Por fim, Lin decidiu se retirar finalmente, e enquanto ele ia embora, o pai da escória simplesmente ficou de joelhos, pois não sabia mais o que eles fariam a partir de agora. A Cascavel perguntava então o porquê do diretor Lin estar indo embora tão cedo, e perguntou isso para seu marido, já que não teve respostas do diretor, mas deixando isso de lado, ela perguntou se ele tinha encontrado com o Lorde, e que seu filho ainda estava esperando por ele para ajudá-lo em sua vingança. Isso fez com que o pai da família ficasse completamente fora de si, e desse um belo tapa na cobra envenenada, que era sua esposa, dizendo que iria se vingar da mãe dela. Tremendo por completo, a Cascavel perguntou por que o marido dela bateu nela, e ele respondeu da maneira que ela merecia, dizendo que o filho dela tinha ofendido justamente a pessoa que eles estavam esperando, e ele tinha o poder suficiente para fazer com que a família deles fosse completamente destruída. Enquanto a Cascavel ficava sem reação alguma, ele pensava no que poderia fazer para contornar essa situação, e pensou no presidente do grupo Glory, que tinha feito outra doação de 500 mil yuan para o Instituto de Assistência Social em seu próprio nome, pensando que deveria se encontrar com o presidente para poder ter a ajuda dele, e encontrar uma solução para esse problema também. Por falar no presidente do grupo Glory, vemos ele brincando com algumas crianças, até que repentinamente sua secretária disse que tinha um problema que tinha surgido. Assim que ele ficou a sós com ela, perguntou o que foi que tinha acontecido, e ela responde que todas as pessoas que foram mandadas para pagar a família Fen tinham sido capturadas, dizendo também que os
acionistas encontraram uma força militar especial, e eles estavam protegendo todos os acionistas em um tanque revestido de ferro, e eles eram imunes a ataques de espadas e armas de fogo. Assim que ela entrega a foto que eles tinham sido capazes de tirar do chefe daquele exército, descobrimos que era justamente Jiang, que tinha sido jogada no mar por ele alguns anos atrás. Ao descobrir que o fantasma do jovem tinha voltado como um ser superior, pelo visto ele já começou a suar frio, talvez com medo do que poderia acontecer com ele no futuro. De acordo com Shu, estava na hora dos monstros da Aliança Marcial fazerem alguma coisa. No entanto, sua assistente disse que eles eram arrogantes demais e tinha receio de que eles não seguissem suas ordens, e como resposta, ele pediu para que ela jogasse sujo com ele se necessário, e assim ela seguiu as ordens de seu superior. Chegando até o local em que eles estavam, vemos que era justamente o cara que levou uma surra do MC anteriormente. Ela então disse que o chefe dela tinha acabado de comprar uma ilha inabitada e gostaria que eles examinassem o local em busca de criaturas perigosas, e em troca, eles receberiam uma recompensa generosa, perguntando também se ele gostaria de acompanhar ela até lá. Os outros membros da aliança estavam bem empolgados para ir até o local pelo visto, e a garota disse que eles até poderiam conseguir lindas mulheres para que eles jogassem voleibol com elas, e até mesmo o líder deles acabou cedendo e aceitando o pedido da jovem garota em sua frente, empolgado com o que estava por vir nessa ilha. Após isso, ela foi falar com o líder da aliança marcial pelo visto, dizendo que tinha um pedido importante para eles, e esperava que eles pudessem aceitar esse pedido. Basicamente, ela queria que eles ajudassem a deletar a protagonista da história, mas os anciões disseram que as regras eram claras, e qualquer coisa que envolvesse tirar a vida de inocentes não seria feito por eles. Até mesmo a pessoa mais forte ali aparentemente disse a mesma coisa que os outros também, e era melhor ela procurar outra pessoa para o serviço, até que ela decidiu jogar sujo com o velho, dizendo que as regras dele, pelo visto, eram mais importantes do que a vida de seus jovens discípulos. Claramente isso chamou muito a atenção deles, já pensando que seus discípulos estavam em perigo, ou algo assim, e perguntaram o que ela tinha feito com eles. Porém, ela não respondeu e simplesmente disse para eles pensarem melhor na proposta dela, dizendo também que aguardava uma resposta da parte deles até o dia seguinte. Assim que ela se retirou, os anciões ficaram pensando no que poderia acontecer com os jovens se eles simplesmente não fizessem nada, até que o líder ali dissesse que iria deletar o protagonista da história. Enquanto ele saía para ir ao encontro do MC, seus companheiros diziam que entendiam o motivo de ele estar preocupado com seu neto, mas ainda assim isso iria completamente contra os princípios deles. Porém, de agora em diante, ele se retirou da Aliança de Artes Marciais, e tudo o que ele fizesse a partir de agora não possuiria nenhuma relação com a aliança. Já na ilha de antes, vemos uma garota jogando voleibol, e assim que ela arremessou a bola em direção aos rapazes, vemos que na verdade eles estavam deixando que as bolas acertassem eles propositalmente, e com certeza foi assim que eles conseguiram aquela foto, onde o rosto deles estava inchado, até que ele percebeu que algo de ruim provavelmente aconteceria em breve, já que as nuvens escuras estavam se formando e um sentimento de ansiedade enorme crescia cada vez mais em seu coração. E caso você ainda não tenha entendido, esse jovem na verdade é neto do ancião que acabou de abandonar a aliança marcial. Enquanto Zhao e o MC estavam a caminho de casa, aparentemente alguma coisa tinha furado o pneu do carro, e ele ia sair para poder verificar melhor o que tinha acontecido. E vemos que o general despertou interesse em alguma coisa, e descobrimos que era algum tipo de brinquedo ou alguma coisa assim. Enquanto Zhao checava os pneus do carro, ele acabou ouvindo algo suspeito, e descobriu que tinha um senhor sendo espancado por alguns valentões. Para ajudar, rapidamente Zhao acabou com os caras ali, e enquanto ele perguntava se estava tudo bem com o senhor, ele apenas agradecia a Zhao por ter salvado ele, mas repentinamente ele agarrou as mãos do comandante, nos mostrando que esse velho iria fazer possivelmente algo ruim, mas na verdade não, ele apenas queria vender uma revista para o jovem comandante, e descobrimos que talvez foi por isso que o velho estava apanhando, já que apenas queria tirar dinheiro dos jovens ali. Como Zhao tinha um bom coração, ele disse que tinha apenas 5.000 consigo, e daria todo o dinheiro que ele tinha para o senhor, porém era para ele devolver o dinheiro dos jovens ali, e não era mais para ele dar golpe neles também. Enquanto o senhor passava por maus bocados nas mãos dos jovens que tinham sido enganados, vemos uma pessoa indo justamente em direção ao carro em que o MC estava, e o carro foi completamente destruído nesse momento. O comandante, desesperado, saiu correndo, pensando que seu general tinha sido gravemente ferido com aquele ataque. A partir daqui, o jovem comandante começou a travar uma batalha insana contra o velho da espada, e por falar no velho, ele acabou ficando admirado com as habilidades do jovem em sua frente, já que ele já tinha cultivado o suficiente para que seus dois punhos fossem imunes a armas de fogo e a espadas. Após esquivar de um belo ataque do jovem, o ancião disse que não queria ferir uma pessoa inocente, e era melhor que ele ficasse de fora disso. Mas Zhao não queria saber de nada nesse exato momento de fúria e simplesmente começou a deferir golpes em cima do cara que tinha ferido seu general sem nem parar para respirar. Pela reação do ancião, até ele estava tendo um pouco de dificuldade para se defender daqueles golpes em sequência, pensando em seguida que aquela luta nunca acabaria se continuasse assim. Repentinamente, vemos algo que eu não entendi muito bem também, mas do nada, um mendigo de antes apareceu atrás do comandante Zhao, e ele ficou no chão após isso ter acontecido. De acordo com os pensamentos
pensamentos do velho, ele dizia que além dos punhos do jovem, ele com certeza não tinha cultivado energia interna suficiente para proteger qualquer outra parte de seu corpo, sendo assim, por isso que ele não foi capaz de bloquear a espada de Ki do velho. Então, talvez aparentemente a espada de Ki era justamente o velho. Bom, eu confesso que eu fiquei um pouco confuso nessa parte ainda, mas continuando, o velho disse que se ele não tivesse ajudado o mendigo anteriormente, ele não teria sido ferido como está sendo agora, portanto, era para ele ficar de fora de seu caminho a partir de agora. Porém, Zhao se recusava a permitir que ele atacasse seu general, e infelizmente ele acabou sendo perfurado pela espada do ancião, sendo gravemente ferido em seguida. Enquanto o ancião perfurava Zhao, ele ainda disse que tentou persuadir o jovem numa boa, mas como ele não aceitou ficar quieto, agora ele seria deletado da história juntamente com o general dele. Assim que o ancião estava prestes a ceifar a vida do jovem seguidor do general, o Ser Supremo aparece segurando a espada do velho com apenas uma mão, como se fosse um pedaço de madeira, protegendo assim seu discípulo de ser deletado da história definitivamente, e perguntou em seguida se o velho estava querendo conhecer o Tinhoso mais cedo, por ter maltratado seu precioso comandante. Depois disso, ele acabou ficando surpreso, já que por causa do ataque anterior, ele não era capaz de ainda estar com vida, mas aparentemente ele realmente não viu Jiang saindo do carro para poder comprar um ursinho para sua querida esposa. Em seguida, o general desferiu um belo golpe no ancião, dizendo que já tinha percebido a presença dele há muito tempo atrás, enquanto ele ainda estava o seguindo. Esse simples ataque fez com que o velho fosse arremessado para longe como se fosse nada, e pelo visto o ataque foi tão rápido que ele sequer teve tempo de bloquear. Não deixando de graça a surra que seu soldado levou anteriormente, chegou a vez do velho apanhar, e perguntou o que ele estava fazendo ali parado. Dessa vez foi a vez de Jiang desferir alguns ataques em cima do velho, como vingança pelo que ele fez com Zhao. Só então o ancião percebeu que o nível em que o protagonista estava era completamente diferente do nível do jovem que ele tinha acabado de derrotar. O velho então ficou admirado por ele ser tão poderoso mesmo sendo tão jovem ainda, e em certo momento a espada dele estava se partindo em duas, não acreditando que a energia interna dele era mais poderosa do que a do velho. Como o senhor estava sendo pressionado sem nem conseguir um pouco de descanso, ele decidiu usar o mesmo truque sujo anteriormente e lançou um ataque em cima do senhor mendigo, como tinha feito antes. Agora tudo fez sentido, e o porquê de Zhao ter sido ferido. Na verdade, ele estava tentando salvar o mendigo de ser deletado. Jiang, ao perceber que o senhor estava usando o mesmo truque que antes, disse que ele também sabia como liberar a energia do corpo, e assim conseguiu salvar o mendigo de ser deletado da história. Aproveitando a oportunidade, o ancião desferiu um golpe em cima do general, mas para a tristeza dele, a espada sequer atingiu seu terno, o que deixou ele impressionado por causa da pele dele ser mais rígida que a de ferro. Só então ele percebeu que Jiang na verdade tinha cultivado energia interna por todo o seu corpo, e o MC o parabenizou por finalmente notar isso, apesar de que não existia nenhum prêmio para o velho por essa descoberta. Dessa vez foi a vez do Sigma de Respeito deferir um golpe em cima do senhor, e pelo visto isso foi um golpe fatal para ele. Em seguida, Jiang perguntou quem tinha enviado ele até ali, mas ele respondeu dizendo que estava apenas seguindo ordens, e não fazia ideia de quem queria ver ele morto. Depois disso, ele disse para Zhao que o seguisse, antes que fosse tarde demais para ele, e o velho que foi enganado antes, pensando que estava salvando seu neto, foi deixado no meio da chuva, e em seus pensamentos, ele pediu desculpas a seu neto por ter falhado em se manter no caminho das artes marciais. Temos então uma lembrança do ancião de muitos anos atrás com seu neto, e ele orientava o jovem a se manter no caminho correto quando aprendesse as artes marciais, além de que o caminho das artes marciais eram leis que precisavam ser mantidas com sua própria vida, e nada poderia mudar isso. O pequenino então começou a chorar, pensando que não era bom bastante aos olhos de seu avô para essas artes marciais, mas rapidamente o avô acalmou seu neto, dizendo em seguida que na verdade o neto era o número 1 deles, e voltando ao presente, o arrependimento maior dele era de que na verdade não tinha conseguido proteger seu neto. E aqui eu não tenho como negar que eu fiquei com um pouco de pena dele, já que ele apenas foi enganado pela cascavel de antes. Assim que Jiang chegou em casa, ele viu pela janela que sua esposa ainda estava acordada, e ela se perguntava onde estava com a cabeça enquanto estava bêbada, já que tinha forçado um beijo em seu marido, se perguntando em seguida também como ela iria olhar para o rosto dele depois disso. Até que de repente ela começou a ouvir alguns passos e percebeu que ele já tinha voltado para casa. Sem saber o que fazer ou como agir a esse momento constrangedor, ela simplesmente decidiu se esconder nas cobertas e fingir que estava dormindo. Assim que ele entra no quarto com alguns ursinhos da Peppa Pig, ela esperava que ele não descobrisse que ela estava acordada. Depois disso, ele começou a brincar com os brinquedos no local em que ela se maquiava, e ele dizia para que a mamãe porca não ficasse brava com ele. Claramente isso deixou a divina dama um tanto quanto confusa com aquele comentário dele, mas ele ainda continuou, dizendo que era culpa dele por ele ter se comportado de forma tão imprudente em primeiro lugar, e sabia que tinha cometido um erro. Ele então fez com que a mamãe porca dissesse que não perdoaria seu marido a menos que ele desse um beijo nela, e o marido porco disse que daria milhares de beijos nela para que assim ele fosse perdoado, até que a divina dama não aguentou mais e se levantou, dizendo que ele era o único que estava sendo a mamãe porca, e estava sendo infantil também, e para piorar ainda mais,
Ela disse que não queria beijar ele naquela hora, e apenas fez aquilo porque estava completamente fora de si. Jan então fingiu estar com dor somente para ganhar a atenção dela, e pelo visto isso funcionou muito bem, já que ela acabou ficando um pouco preocupada com ele. Quando ela percebeu que tinha bastante suco vermelho na roupa dele, ela perguntou o porquê de ele estar machucado, e ele disse que acidentalmente caiu no chão e se feriu. Ela, preocupada, disse para que eles fossem logo ao hospital então, e checassem primeiro se ele tinha sérios ferimentos, mas finalmente se deu conta de que Jan na verdade era muito forte, e não tinha nem chance de ele ficar tão ferido somente por ter caído no chão, percebendo que ele estava mentindo mais uma vez. Depois disso, ele acabou puxando a Divina Dama para perto de si, e por ela ser esperta demais, ele abriu o jogo dizendo que aquele suco vermelho era na verdade de Zhao, que tinha sido ferido naquele dia, e acidentalmente ele deixou que sua roupa fosse manchada enquanto levava ele para o hospital. Ela então perguntou como foi que ele tinha se ferido, e começou a pensar que tinha acontecido a mesma coisa no banquete de celebração, onde alguém tentou deletar ele da história, mas ele inventou uma desculpa e disse para que ela não se preocupasse e que já tinha cuidado de tudo, mas por enquanto seria melhor que ela ficasse em casa e não saísse para nenhum lugar sozinha. Após um pedido tão gentil, ela disse que tinha entendido o recado, e já que não tinha quase nada que ela pudesse fazer para ajudá-lo, ela ficaria em casa para não causar problemas a ele, porém era para ele também tomar cuidado com sua própria segurança. Depois disso, ele pediu desculpas pela forma que ele agiu na festa de celebração, já que não levou em conta os sentimentos dela durante a celebração em si, e jurou que nunca mais faria algo parecido novamente, perguntando em seguida se ela poderia por favor perdoar ele. Já nesse momento, ela assumiu que também estava errada, já que naquela hora ele estava apenas tentando salvá-la, e não deveria ter ficado tão irritada. E bom, enquanto ele aproveitava o seu perdão com a Divina Dama, ele acabou recebendo uma mensagem em seu celular, e a mensagem era justamente do exército, que dizia que eles tinham um problema e algo de ruim tinha acontecido. Se você tá gostando dessa obra, deixe seu like para mostrar que você apoia o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.